Eis que alguém te machucou. Alguém traiu tua confiança, por exemplo. Alguém te agrediu emocionalmente. Alguém negligenciou você ou negligenciou os teus sentimentos. Enfim, agora você carrega uma ferida emocional ou as cicatrizes de uma ferida emocional devido ao comportamento de outro ser humano. Por que, nesses casos, é tão difícil perdoar? O que a ciência tem para nos dizer a esse respeito? Eu acredito que essa pergunta merece uma resposta um pouco mais aprofundada. Então, por isso, eu resolvi gravar este vídeo aqui hoje. Por que é tão difícil perdoar quando alguém nos agride emocionalmente, quando alguém trai nossa confiança, quando alguém quebra nossas expectativas de uma forma muito intensa, enfim, nos vários contextos da vida onde nós nos sentimos agredidos, feridos ou carregamos cicatrizes emocionais, por que é tão difícil perdoar? Bom, vamos começar a responder essa pergunta. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa que nós precisamos contextualizar para esboçar uma resposta a essa pergunta é um entendimento a respeito do funcionamento geral das dores emocionais humanas. Os seres humanos, em geral, eles tendem a fazer uma divisão que ela é incorreta. E eu preciso esclarecer isso para você que é novo aqui no canal, para que você entenda o contexto de toda essa discussão. Normalmente, as pessoas que não têm um bom entendimento sobre como o cérebro humano funciona, essas pessoas costumam fazer uma divisão muito clara do que são as dores emocionais e do que são as dores físicas. Então, você costuma tratar de maneira diferente, por exemplo, alguém que está passando por uma dor emocional, alguém, por exemplo, que acabou de passar por o término de uma relação, de um namoro ou de um casamento, essa é uma dor emocional, você tende a tratar pessoas que estão passando por dores emocionais, como essa, de maneira diferente da que você trata, por exemplo, uma pessoa que está passando por um problema físico que causa dor. A pessoa quebrou as duas pernas, por exemplo. A pessoa está com uma dor devido a algo que ocorreu no corpo dela, alguma pancada que ela tomou ou coisa parecida. Então, é diferente a maneira como você trata, e quando digo você, é as pessoas em geral. Eu sei que muitos de vocês aí que já nos acompanham, você já tem um pouco mais de consciência a respeito de como funciona o cérebro humano, mas a população em geral tende, infelizmente, a tratar como coisas muito diferentes as dores emocionais das dores físicas. E uma coisa que nós sabemos, são pesquisas relativamente recentes, pesquisas que vêm ocorrendo aí nos últimos 15 a 17 anos dentro das neurociências, nós sabemos hoje que quando você passa por uma dor emocional, uma dor, por exemplo, como essa que eu acabei de descrever, o término de um relacionamento, a rejeição por uma pessoa que você ama ou admira, entre outras coisas, como, por exemplo, o luto, a morte pela perda de uma pessoa amada, enfim, as dores emocionais, elas causam uma atividade cerebral muito peculiar. A atividade cerebral associada às dores emocionais, ela envolve uma série de circuitos cerebrais, é claro, mas especialmente existem alguns circuitos muito interessantes que se ativam quando você está passando por essas dores que a gente chama popularmente de dores do coração. Existe um circuito cerebral fundamental que é ativado quando você passa por uma dor emocional, que é o cíngulo anterior dorsal. O giro do cíngulo anterior dorsal é uma estrutura cerebral bastante complexa e muito importante, mas ela está muito bem documentada na ciência desde os anos 70, aliás, faz bastante tempo que nós sabemos disso dentro da ciência, mas ela está diretamente associada à angústia da dor física. Então, quando você, por exemplo, quebra sua perna, ou está muito frio hoje aqui em São Paulo, não sei como é que está aí na sua cidade, mas se você acorda numa noite gelada como essa noite que passou, e você está com o pé um pouco gelado, e aí você, caminhando até o banheiro, você erra a mira e aí bate com o dedinho na quina da cama, você sabe que isso dói, a dor física. E essa dor, ela traz uma angústia, uma ruindade. É muito difícil descrever o que é isso. É o aspecto subjetivo angustiante, é a ruindade, é a coisa ruim que a gente sente quando sente dor. E o giro do cíngulo anterior dorsal, ele está diretamente associado a essa experiência. Mas o que nós descobrimos nos 15 a 17 últimos anos aí dentro das neurociências, é que quando você passa por uma dor emocional, como o término de relacionamento, ou então como o luto, né, a tristeza, a dolorosa tristeza pela morte de uma pessoa amada, a rejeição, entre outras dores emocionais, e eu gosto de fazer essa contextualização para falar de perdão, em primeiro lugar, para que as pessoas não achem que perdoar é algo liviano, porque quando você passa por uma dor
quando você passa por uma angústia, uma ferida e carrega cicatrizes emocionais de algo que alguém fez com você, isso dói, isso é profundamente angustiante porque envolve muitas vezes decepção. Envolve muitas vezes um desmoronamento de expectativas que você tinha sobre aquela pessoa. Às vezes envolve até um questionamento da sua própria identidade. No caso, por exemplo, de uma traição conjugal, de um longo relacionamento, que a pessoa tem filhos e por aí vai. Então, nesse sentido, é importante reconhecermos que está ocorrendo um processo de dor emocional ali que é verdadeiro, que merece ser respeitado e que, sobretudo, leva tempo. Como toda ferida, seja ela física, seja ela emocional, nós precisamos de tempo para que essa ferida comece a se curar. E conforme ela se cura, começa a surgir a possibilidade de perdão. E eu digo isso para que você respeite o seu próprio tempo, caso você esteja passando por isso. Respeite o tempo da sua ferida emocional começar a se curar. Não tenha pressa para que você vá perdoar uma pessoa. E você que deseja ser perdoado porque fez algo, respeite o tempo que a pessoa precisa para que ela lide melhor com aquela dor emocional que ela está passando. O respeito a esse tempo, ele é básico, ele é a base, ele é o alicerce de qualquer processo de perdão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos falar quando nós falamos a respeito desse tema. E isso me leva a uma segunda questão totalmente ligada a essa, que são as pessoas que vão com muita pressa para a questão do perdão e aí elas tentam hipercompensar a dor e o problema que foi causado. Por exemplo, um casal que termina devido a algum tipo de coisa que ocorreu, ou que um ou que o outro fez, ou um desrespeito mútuo, então um machucou o outro, enfim, a coisa não termina bem. E aí, claro, você ama a pessoa, você passa um tempo, a raiva passa, você sente saudade, você retoma contato com essa pessoa e vocês resolvem voltar. Então, quando voltam, às vezes isso acontece, eu quero te alertar para o cuidado com isso. As pessoas, elas tentam compensar excessivamente as coisas ruins, trazendo uma suposta coisa boa, grande e intensa. Eu sei que é complicado falar desse jeito, mas eu te dou um exemplo muito claro disso. Então, o casal se desrespeitou mutuamente, um machucou o outro profundamente, terminaram, ficaram um tempo longe, passou a raiva, começaram a sentir saudade porque se amam, resolveram voltar à relação, e aí eles voltam e para compensar as dores e esse período separado, eles resolvem, por exemplo, morar juntos de cara, logo depois desse retorno. Ou eles resolvem, pior ainda, ter um filho, por exemplo, porque acham que ter um filho vai reacender de alguma maneira a chama da relação. Então, não faça isso. Isso é uma péssima estratégia, porque você está fazendo o oposto do que eu acabei de dizer. Você não está respeitando esse tempo que é necessário para que essa ferida emocional esteja curada. Às vezes essas hipercompensações só geram problemas maiores no futuro. O perfeito exemplo disso é um filho, que às vezes é colocado no mundo e os pais que se desrespeitaram, que brigaram, eles voltam, têm o filho e aí eles acham que agora vai ficar tudo bem, só que não vai. Porque as feridas emocionais ainda estão lá, as brigas voltam, eles se separam, a criança não tem culpa disso. Mas é importante você perceber que essas hipercompensações, elas costumam acontecer quando você passa por dores, quando você passa por momentos de dor. Especialmente isso é verdade nas relações amorosas. Claro que isso também acaba sendo verdade em relações que não são românticas amorosas, mas é verdade em geral. Mas claro que a questão do perdão, ela não é apenas uma questão amorosa, porque coisas que machucam, coisas que nos fazem carregar feridas emocionais e cicatrizes emocionais podem ser feitas por qualquer pessoa, em qualquer relação minimamente próxima a nós. Pode ser um sócio, pode ser um irmão, pode ser pai, pode ser filho, pode ser, claro, esposo, esposa, namorado, namorada, pode ser um grande amigo, enfim. Todas as relações humanas onde você tem fortes laços com um outro ser humano, elas podem trazer decepções, por exemplo, elas podem trazer feridas emocionais dependendo do comportamento de uma pessoa perante a outra. Nesse sentido, eu quero que você entenda que eu não estou falando aqui somente das relações românticas. Mas agora eu quero entrar, de fato, nos principais problemas da questão do perdão. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa eu já respondi
de certa forma. É porque as pessoas não respeitam o tempo de uma ferida emocional ser curada. Quando você não respeita esse tempo, quando você vai com muita sede ao pote, quando você vai com muita pressa, quando você atropela esse processo que exige alguma paciência, que exige um respeito à passagem do tempo e como o tempo vai melhorar a situação, quando você não respeita isso, quando você atropela isso, a probabilidade de não haver o perdão, ela aumenta, claro, a dificuldade de perdoar aumenta. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre o perdão em si. E para mim, na minha visão pessoal e profissional, como é difícil perdoar e por que as pessoas têm essa dificuldade de perdoar. E eu acredito que uma das principais razões pelas quais é difícil perdoar é porque as pessoas confundem o que significa de fato o perdão. As pessoas têm uma noção um pouco equivocada do que é o perdão. E aí eu gostaria então de definir o perdão para você, para te explicar como nós entendemos, pelo menos na ciência psicológica, a questão do perdão e o que o perdão pode trazer para a tua vida caso você deseje cultivá-lo, digamos assim. Mas vamos lá. As pessoas tendem a confundir muito o perdão com esquecimento e permanência. Essas, para mim, são as duas coisas que as pessoas mais confundem com a questão de perdoar. E eu vou te explicar isso de maneira muito clara. As pessoas acham, por exemplo, que perdoar é você esquecer o que a pessoa fez com você. É você simplesmente esquecer, conseguir enterrar e nunca mais lembrar, ou de certa forma não conviver com a realidade daquilo que aconteceu. Esse é um primeiro equívoco, é você achar que perdoar é esquecer. E o segundo equívoco é você achar que perdoar é você permanecer com alguma coisa, ou alguém, ou uma relação que te faz sofrer. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, no caso de um término de relação que ocorreu devido a um desrespeito, é você permanecer na relação. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, uma traição que pode ser conjugal, pode ser romântica, ou pode ser a traição de um sócio que trai tua confiança, ou um familiar, as pessoas acham que isso significa necessariamente você manter os mesmos laços anteriores que você tinha com a pessoa, que é outro equívoco. Então aqui eu quero trazer para você a minha definição, que é uma definição que eu acredito que é mais psicologicamente realista do que é o perdão. Perdoar não é sobre a pessoa que te causou um mal ou que te machucou. Perdoar é sobre você. Perdoar é sobre você virar essa página emocional da tua vida. E isso exige, em primeiro lugar, que você compreenda, que você reconheça e que você aceite que você sofreu, sim, que houve uma ferida e que talvez haja uma cicatriz emocional fruto dessa ferida. Então, compreensão desse processo de angústia, reconhecimento e aceitação desse processo de angústia. Isso é fundamental para que você comece aquilo que nós chamamos de perdão, essa virada de página emocional. E aí, é claro, perdoar, eu repito, não significa permanecer. Perdoar não significa esquecer. A questão aqui é o que você fará na tua estratégia de perdão. Como será o teu perdão? Será que você vai dialogar com a pessoa e você vai restabelecer e ressignificar os laços que você tinha com ela? Ou seja, vocês vão continuar de uma maneira diferente, claro, porque as coisas mudaram depois do que aconteceu, mas vocês tentarão permanecer naquela relação? É uma possibilidade. É válida essa solução. Ou então, será que você vai cortar os laços com essa pessoa? De fato, cortar laços com ela, perdoá-la, virar a página, mas cortar laços com a pessoa, porque o que ela fez é uma ferida que, infelizmente, a presença dela na tua vida mantém essa ferida aberta, não permite sua cura, sua cicatrização e, portanto, te acorrenta a um passado que te faz mal. Será então que a solução é essa? Pode ser também. Você está então frente a duas dores. Essa é a questão. E o que eu posso te dizer então, agora eu venho ao ponto de fato, é que se você tiver que escolher entre duas dores, isso vale, aliás, para tudo na vida, não só para a questão do perdão, não só para a questão da superação de dores emocionais como essas, mas todas as dores emocionais da vida. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir que você preserve o teu respeito por si mesmo. Primeira coisa, quando você escolhe uma dor, e essa dor faz com que você sinta que você não está respeitando a si mesmo, quando você começa a perder a tua autoestima, quando você começa a olhar no espelho e se enxergar como uma pessoa de menor valor porque você escolheu aquela dor, aí a coisa provavelmente é o pior caminho.
Nenhuma dor é gostosa, mas se você escolher a dor que vai te permitir, em primeiro lugar, você olhar no espelho e se orgulhar de si mesmo, manter o teu respeito por si mesmo, e é claro, a partir disso, você encarar essa dor significa que você vai conseguir enfrentá-la e não só isso, significa que você vai conseguir crescer com ela. Essa, para mim, é a melhor estratégia para você escolher esse tipo de coisa. Então, vou resumir aqui. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir você manter o teu respeito por si mesmo e aquela também que vai permitir que você, ao encarar essa dor, se torne uma pessoa melhor amanhã. Essa é a única dica realmente que eu posso te dar a esse respeito. Eu não tenho como dar uma resposta fechada para o teu caso. Mas espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha sido proveitoso, tenha sido rico e te vejo em breve então, num próximo vídeo aqui do canal Neurovox ou lá no Instagram, nas perguntas que faço e nas interações que faço com as pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.